Olá, turma. Estamos mais uma vez aqui, agora para o nosso curso de Física. Então, até agora nós estivemos falando sobre a primeira lei de Ohm, que era sobre a resistência. Só dando uma leve relembrada aqui, resistência é igual a tensão dividida pela corrente. Uma boa maneira de vocês poderem calcular é usando a regra do triângulo, que é essa daqui, ó. Eu não informei antes porque eu não consegui achar um vídeo que falasse e porque eu também não estava conseguindo gravar ainda. R, U e I. Então, por exemplo, se um exercício tem lá para vocês, dado uma resistência de 100 ohms e uma corrente de 20 amperes. Qual o valor da tensão, ou seja, da voltagem? Um jeito bem simples, ó. Você vai usar o quê? A regra do triângulo. Eu quero saber quem? O U. Então eu vou tampar ele no triângulo. Sobrou quem? O R e o I. Quando os dois estão no mesmo andar do triângulo, significa que eles se multiplicam. Então é só você fazer R vezes I. O nosso R é 100 e o nosso I é 20. Aqui eu só estou explicando o conceito do cálculo, gente, porque eu estou contando que vocês já assistiram as videoaulas que eu mandei, tá? 100 vezes 20 vai dar 10.000. Então, seria 10.000 volts. Agora, se fosse ao contrário, por exemplo, você tem deixa eu ver, uma tensão de 20 volts e uma resistência de 10 ohms. Gente, não repara os erros de sair fora da câmera às vezes, porque eu ainda estou acostumando com a dimensão, tá? Então, aqui no caso, eu dei o U e dei o R. E eu quero saber o valor do I, que é a corrente. Então, a gente olha aqui no triângulo. O que a gente quer saber, a gente tampa. Sobrou quem? O U em cima, o R embaixo. Então, significa que para calcular o I, você vai fazer o U dividido pelo R. O U é o valor em volts, a voltagem, ou a tensão de energia. A nossa tensão é 20. E a nossa resistência é quanto? É 10. 20 dividido por 10, 2 amperes de corrente é o que se passa nessa situação aqui, tá? Só explicando mesmo para fazer um leve remember do que a gente já viu, tá? Agora para o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre consumo de eletricidade. Como que se calcula o consumo energético de uma casa, uma residência, de um aparelho. Bom, o consumo ele é indicado por qual equação na física? Ele é indicado por essa daqui, ó. Energia é igual a potência vezes a variação de tempo, que a gente chama de ΔT. Na prática, a gente considera isso aqui apenas como energia igual a potência vezes o tempo, que eu acredito que é muito mais fácil para vocês entenderem. E o que significa isso daqui? Essa energia aqui é aquela mesma energia que vem na conta de luz, os quilowatts-horas lá, que aparece o consumo no final do mês. Tipo, uma residência consumiu 200 kWh, umas consomem 190 kWh, e por aí vai indo. Agora o que a gente tem que se preocupar aqui no caso é com a potência e o tempo. Potência, de onde que vem a potência? A potência são os watts que cada aparelho tem. Por exemplo, se vocês repararem na nota fiscal do chuveiro de vocês, ou às vezes até no próprio chuveiro, vem lá a informação. Esse chuveiro tem uma potência de 5.000 watts. Ou um chuveiro tem potência de 4.500 watts. Não só no chuveiro, aparelho de som, quando falar com relação a um aparelho de som, tem 5.000 watts de potência. Videogame, celular não, porque não é uma informação tão importante assim na questão do celular, né? Deixa eu ver. Geladeira tem, micro-ondas, fogão. Normalmente qualquer aparelho eletrodoméstico, ferro, vai ter esse tipo de informação, tá? Então a potência ela sempre vem indicada em watts. O tempo, este tempo aqui que está falando, é o tempo de consumo, ou seja, quanto tempo o nosso aparelho permanece ligado, permanece em uso. Então são as duas coisas que a gente tem que se preocupar na hora de conseguir calcular o consumo energético do nosso aparelho, tá? Por que eu falei da potência em watts? Bom, a potência do aparelho ela é dada em watts, porém a energia ela é cobrada em quilowatt.
Desculpa. Então, há uma leve diferença da onde? De watts para quilowatts, tá? Ou kilowatts também, como alguns falam. Então, como que a gente faz para fazer essa pequena transformação aqui? Uma informação que a gente vai tomar como verdadeira, e é de fato, é a questão da equivalência da unidade de medida. Por exemplo, vamos fazer uma leve analogia aqui com massa, tá? 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, por exemplo, se você compra 1 quilo de carne, você está comprando 1000 gramas de carne. É que normalmente a gente não faz esse tipo de conversão sempre, né? Por exemplo, você compra meio quilo de carne moída. Meio quilo de carne moída são 500 gramas de carne moída, tá? Seguindo essa analogia aqui, então a gente vai entender o quê? Que 1 kilowatt, ou 1 kilowatt, equivale a 1000 watts, tá? Então, essa é a lei aqui que a gente vai utilizar na nossa transformação, ou nos nossos cálculos aqui. Para facilitar para vocês, tem esse pequeno desenho aqui, ó, que vocês podem estar utilizando. 1 kW e 1 watt. De quilowatt para o watt, você multiplica o valor por 1000. E se você for transformar de watt para quilowatt, você vai dividir por 1000. Então, por exemplo, um chuveiro tem 5000 watts de potência. A potência está em watt, eu quero saber ela em quilowatt. Bom, para ir de watt para quilowatt, é só dividir por 1000. Então, dividindo 5000 por 1000, vai dar quanto? Corta o zero, é igual a 5 quilowatts, tá? Então, é uma coisa bem simples, tá, gente? É só lembrar disso daqui, ó. Quando vai de kilowatt para watt, multiplica por 1000. Se você vai transformar de watt para quilowatt, divide. O que vocês vão utilizar mais é esse de cima aqui, ó, de watt para quilowatt, porque normalmente tudo nos aparelhos vem indicado em watt. Então, quando a gente vai calcular, a gente sempre joga para quilowatt. Tudo bem? O tempo, esse tempo de consumo aqui, voltando nele, se atentem a uma coisa importante. Ele é sempre feito em horas, tá? Você pode calcular todos os minutos lá, que normalmente, dependendo de algum exercício, ele vem em minutos, mas no fim você vai ter que jogar tudo para hora. E aí vem a velha pergunta, professor, como é que eu transformo de minuto para hora, de hora para minuto? Eu acredito que vocês já devem ter visto, mas se não viram, vamos relembrar. Então, nossas medidas de tempo. Quais são nossas medidas de tempo? Nós temos as horas, minutos e segundos. Todo mundo sabe que para a gente ter uma hora completa, nós gastamos quantos minutos? 60. Então, de hora para minuto, nós multiplicamos por 60. E 1 minuto, ele equivale a quantos segundos? A 60 segundos. Então, para transformar de hora para segundo, de minuto para segundo, também multiplica por 60. Então, indo para a direita, nós multiplicamos por 60, tá? Agora, se você for transformar de hora direto para segundo, ou você multiplica por 3.600, que é o 60 vezes 60, ou você faz o passo a passo. Transforma a hora em minuto e o minuto transforma em segundo. Normalmente a gente vai trabalhar com esses dois aqui, ó. Hora e minuto. É o mais comum. Beleza. Se indo eu multiplico, na hora de voltar, já que eu estou fazendo o caminho inverso, eu vou fazer a operação inversa também. E qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, nós vamos dividir por 60. Então, para transformar de segundo para minuto, divide por 60. Para transformar de minuto para hora, também vai dividir por 60. Tudo bem? E se for jogar de segundo direto para a hora, ia dividir por 3.600. Se você olhar, até forma uma carinha aqui. Tá? Só para um adendo aqui, para distrair o momento. Bom, então aqui nós falamos das grandezas envolvidas. O que é importante então? Potência em quilowatt, tempo em horas e energia é o quilowatt-hora, que é a multiplicação dos dois aqui, tá? Agora na prática, como que a gente faz conta com isso, professor? Bom,
tem um exemplo aqui de como que a gente vai fazer conta com isso. Nós temos aqui um pequeno problema, um pequeno exercício, que ele fala o seguinte. Qual é o consumo mensal de energia, então ele quer saber durante o mês, de energia elétrica em kWh, de um ferro de passar roupas cuja potência é de 1.200 watts ou 1,2 kW. Então aqui ele já fez a conversão para a gente, mas eu vou fazer de novo para vocês verem como que é. Sabendo que ele é utilizado 2 vezes por semana durante 1 hora e meia, considere o mês com 4,5 semanas, ou 4 semanas e meia. Bom, aqui ele está falando tempo em semanas. Se eu fosse contar por dias, normalmente nós contamos o mês com 30 dias, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos anotar as informações aqui, para a gente poder resolver. Energia é igual a potência vezes o tempo. Energia é o que a gente quer calcular. Agora vamos ver a potência. A potência do nosso aparelho em questão é de 1.200 watts. Como eu falei para vocês, a gente calcula isso em quilowatt. Então tem que fazer a transformação. Para ir de quilowatt para watt, a gente divide por 1.000. Nós dividimos por 1.000. Então, no caso aqui, ó, vocês podem colocar na forma de fração e cortar o zero, ou pode dividir na calculadora também, não tem problema. Então, aqui vai ficar 12 dividido por 10, vai dar 1,2. Então, corresponde ao 1,2 que ele tinha dado no começo do exercício. Eu só fiz de novo a transformação para vocês verem na prática como que faz, tá? Então, ok, já temos a potência aqui. Agora vamos olhar o tempo. O tempo, normalmente, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente calcular no exercício, tá? Então, deixa eu fazer aqui, ó, o nosso tempo. Qual a informação que ele disse? Primeiro, ele é utilizado 2 vezes por semana. Então, no intervalo de uma semana, você utiliza ele 2 vezes. Durante quanto tempo? 1 hora e meia. Então, aqui, ó, nós temos 1 hora e meia 2 vezes na semana. Então, vezes 2. 1,5 vezes 2 é a mesma coisa que 1,50 com 1,50, R$3. Então, no caso aqui, vai dar 3 horas. Então, por semana, esse chuveiro, ele é utilizado... Aliás, chuveiro não, o ferro é utilizado durante 3 horas. Beleza, 3 horas por semana. Quantas semanas ele é utilizado? Por 4,5 semanas. Isso porque eu quero saber durante um mês, que é o consumo mensal, e ele disse para nós considerarmos o mês com 4,5 semanas, tá? Então, aqui, como que vai ser isso? Primeira semana, 3 horas. Segunda semana, 3 horas. Terceira semana, 3 horas. Quarta semana, 3 horas. Só que são 4 semanas e meia. Então, na metadinha aqui da semana, a gente não vai utilizar ele 3 horas. Vai usar ele 1 hora e meia. Pode somar tudo isso ou muito mais fácil. Você faz o seguinte, ó. Você vai pegar o seu tempo e multiplicar ele pelo tempo da semana, que é 4,5. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Então, nós vamos utilizar esse ferro durante 13,5 horas, tá? Beleza, já temos a potência, temos o tempo agora, ó. 13,5 horas. Já tenho meu tempo em horas, tenho a minha potência em quilowatt. Agora que eu tenho os dois, é só a gente jogar na onde? Na nossa primeira equação, que é da energia igual a potência vezes o tempo. Então, vou fazer um puxadinho aqui. Energia vai ser igual ao valor da potência. Potência 1,2 vezes o tempo, que é quanto? 13,5 horas. Só multiplicar esses dois aqui e a gente vai obter a resposta. Multiplicando fazendo a calculadora mesmo, porque como não é matemática, né? Vai dar 16,20. Deixa eu ver a calculadora aqui, só para confirmar para vocês, ó. Vamos lá.
1,2. Deixa eu colocar aqui debaixo da luz aí. Vezes 13,5. 16,2 ou 16,20, tá? Tanto faz. Então, nós consumimos 16,2 kWh. Então, essa foi a energia consumida. Só que nos exercícios não fica só na energia consumida, gente. Chegou aqui, tá ótimo, mas a gente tem que ir um pouquinho além ainda. Porque normalmente a gente não olha só o consumo, a gente olha o preço também. Quanto que vai ser pago por isso? E como é que faz? Bom, vamos supor que 1 kWh custe R$ 1. Não, é R$ 1. Então, para cada quilowatt consumido, você vai pagar R$ 1. 1,00 ou somente 1. Bom, se para cada 1 kW consumido você paga R$ 1, em 16,20 kW você vai pagar R$ 16,20. Então, o preço a pagar aqui seria de R$ 16,20, tá? Se fosse por 50 centavos, vamos supor que 1 kW custa 50 centavos. Então, é só você multiplicar o 0,5 pelo 16,2, que aí você vai chegar em um valor em reais para você também. Ok? Continuando aqui. Esse é um jeito. Agora, vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que a gente tem uma lâmpada. Aqui é a nossa lâmpadazinha. Não sou um grande desenhista, tá, gente? Vamos supor que essa lâmpada ela tem uma potência de 100 watts. E ela vai ficar ligada durante 8 horas. Quanto que ela vai consumir? Bom, aí é a mesma coisa, ó. Você vai transformar a sua potência de watt para quilowatt. Então, vai dividir 100 por 1000. Vai dar 0,1. A sua energia, aliás, o seu tempo já está em horas. É só fazer, ó. Energia igual a potência vezes o tempo. Potência, 0,1. E o tempo, 8. 0,1 vezes 8, 0,8 kWh. Então não tem nenhum segredo, pessoal. Vai ter exercícios que são bem objetivos assim e tem igual aquele outro. Você tem que pensar um pouquinho a questão do tempo. Mas aí é só um pouco de raciocínio, tá? Qualquer dúvida, que nem eu falei de matemática, só manda mensagem pra mim, tá? Assim, se for no horário da aula, eu já respondo ali durante o horário mesmo. Se for durante o dia, às vezes eu posso demorar um pouquinho porque eu vou estar atendendo outros alunos. Mas assim que eu visualizar e tiver um tempinho, eu respondo. Espero que tenha ficado claro, tá? E aí, só fazer os exercícios lá. Beijo, até mais, boa semana.